Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Está tudo vivo, mesmo com frio, né? Com frio. Mas é muito bom. Vamos fazer a leitura de Apocalipse 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Grande Criador, o que é o homem diante da sua grandeza? Mas estamos aqui, como os demais que já falaram, para, por sua graça, ser usado também mais um pouquinho e que todos nós sejamos beneficiados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Brana, por sair de uma denominação, ele não era uma denominação. Mas quem saiu do irmão Brana era uma denominação. Porque o irmão Brana era e tinha a palavra do dia. Era o que Deus estava usando naquele momento. Se o povo pudesse reconhecer. Amém. Não? Amém, amém. Nem o microfone me quer, rapaz. Não é só o povo lá fora, não. Nem os aparelhos. Bem, acho que agora vai dar. Irmão Brana diz, se as denominações apenas parassem de condenar estas fitas e as ouvissem. Eu digo a mesma coisa, se o povo denominacional da mensagem e fora da mensagem pudesse parar para ouvir os CDs, ao invés de criticar, eles seriam beneficiados, certo? Agora eu tenho um título que o sétimo selo está aberto ao público quando vou ler que ele não está aberto, certo? Muitas vezes as pessoas não entendem por que irmão Brana ensinou desta forma. Mas já para começar, vamos lembrar que Paulo não sabia que ele era um selo. E durante todas as eras, nenhum dos mensageiros sabia que estavam representando um selo. E William Brana veio falar para nós que os 7 mensageiros representam os 7 selos. Mas nenhum deles sabia. E irmão Brana fala sobre o 7º selo, e é bom como o irmão Brana deixou. E eu ainda não encontrei um parágrafo que o irmão Brana diz, o 7º selo está revelado. Ele diz, os 7 selos estão revelados. Mas o 7º selo, ele também diz que está aberto. E ao mesmo tempo ele diz, não foi aberto. O 7º selo. Então, se nós não tivermos uma capacidade espiritual para poder ver estas coisas, vamos pensar que o irmão Brana está contradizendo a si mesmo no que ele fala. Mas eu quero aproveitar, então, que vocês tenham paciência comigo mais um momentinho. Irmão Brana diz que o 7º selo não aparece em Mateus 24. Você sabe que o versículo 31 do capítulo 24 de Mateus está falando do 6º selo, e logo no 7º selo, Jesus não fala nada do 7º. Ele começa a mostrar outra coisa. Por que ele guardou o segredo? Isso é tão grande
que nem os anjos sabem, nem Jesus. Agora, eu creio que eu vou ler aqui esse parágrafo, senão as pessoas ficam arrepiadas. Porque a gente sabe que Jesus, na condição que estava aqui, no ministério de Salvador, ele não sabia do 7º selo. Ele não sabia dos 7 trovões. Ele não sabia da vinda dele. Ele disse que não sabia. Mateus 24, verso 36. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu. Então quem falou foi Jesus, que não sabia. Não é eu que estou falando. A Bíblia mesmo já está dizendo, ele mesmo dizendo que ele não sabia. E é ele mesmo quem diz em São João 14, 12, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Nós não somos culpados de dizer que Brana fez obras idênticas e maiores do que a de Jesus. E Jesus foi quem falou. Jesus não tinha problema com isso. Quem tem problema é o povo. Eles não compreendem, combate. Mas Jesus foi quem esclareceu tudo isso daí. Então, eu creio nessas coisas. Eu creio em coisas que os outros não creem. Assim como a gente conseguiu ver coisas que os outros não viu, a gente crê em coisas que os outros não crêem. E isso não nos atrapalha. Não estamos preocupados de que vamos para o inferno, porque para levar eu para o inferno, teria que levar os outros que falaram a mesma coisa. E ele não vai fazer isso, porque Brana disse a mesma coisa. Jesus disse a mesma coisa. E nós estamos falando, quando vocês falam desse ministério maior, o ministério da esposa, maior, como se entende? É tão simples. É maior porque não foi mostrado no tempo do irmão Brana. É só por isso. Não foi mostrado. Mas vale tanto isso que se não te mostrar, você não sabe. É simples. Não precisa mais ninguém. E não precisa mesmo. Se eu já soubesse, não precisava. Só que a pessoa não sabe, então precisa de algum ministério que clareie aquilo para nós. Chama-se de um grande ministério, maior ministério, mas é porque esse ministério não serve para a América do Norte mais. O que a América do Norte viu é maior, mas o que nós temos aqui é maior ainda. E da onde que é? Do mesmo profeta. Aqui não é do profeta Osmar. Osmar apenas é um simples pastor. Isso daqui é do profeta, do 7º anjo. O que ele mostrou naquele dia na América não adiantou nada. E o que eu estou mostrando hoje no Brasil também não adianta nada para quem não é eleito. Mas para quem é eleito, agarra naquilo ali. Quem foi eleito no tempo do irmão Brana agarrou naquilo que o irmão Brana disse. Mas os demais escarneceram, não creram. Hoje é a mesma coisa. Os demais não vão crer. E nós não estamos pregando para eles. Eles ouvem de oferecido. Nós estamos pregando para preparar uma esposa que irmão Brana diz, Paulo falou sobre essa esposa, irmão Brana pregou para ela e revelou os mistérios, e nós estamos só clareando a coisa para ela, só para ela, mais para ninguém. O outro que não é da noiva é oferecido, ficar escutando, combatendo. Não estou mandando você me ouvir. E eu não ouço o que eu não gosto. Eu não perco tempo com pregações que não me edificam. Por que eles vão perder tempo com minhas pregações?
se elas não edificam eles também? Por que os pentecostais perderam tempo com a mensagem do William Branham, se a mensagem do William Branham não os edificou? É só para nós. Deixa a mensagem de William Branham para nós. Ela nos edifica. Deixa a mensagem da esposa para nós. Deixa a mensagem de João para nós. E aí vamos, deixa os 7 trovões para nós. Deixa o novo nome para nós. Ou diz, eu não creio do jeito que você crê. Não é para você. Não estou pregando o novo nome, Branham, para quem crê que o novo nome é a palavra, é o Filho do Homem, porque eles não têm o que falar, então fala asneira. Você tem que falar o que é a palavra. Como pode dizer que o novo nome é a palavra, quando palavra não é nome? E eles são muito mais inteligentes que eu. Eu sou um burro perto deles. Eles são inteligentes, eles são formados, eles são estudados. Mas Pedro era um ignorante. Mas Jesus disse, eu vou dar a chave para você mesmo. Porque eu vou esconder atrás dessa ignorância que ninguém vai me ver. Só o eleito. Esse é o trabalho de Deus. Entende? E a gente gosta de ver estas coisas. Então eu gosto de ver quando o irmão Branham mostra isso. Hoje eu tenho isso mais claro. Mas quando eu digo assim, o 7º selo, aberto ao público, não é hoje não. Faz mais de 15 anos que ele está aberto ao público. E não é no dia do irmão Branham. Vou mostrar que não é. O irmão Branham disse que não. Agora eu vou crer que não. Vou ler só a parte negativa agora. Certo? A parte negativa. Se o irmão Branham disse que não, não. O irmão Branham diz aqui no 191, do 7º selo. Eu estou usando aquela primeira tradução de Goiânia. Não consegui a mais nova. Parece que eu carreguei ela e larguei em algum lugar. Queria ela, mas não teve jeito. Então eu tenho aqui a mais antiga. Eu vou deixar nisso aqui porque eles não têm nem essa mensagem antiga para ler, eles têm a nova. E os parágrafos são diferentes. E o que não é eleito diz, olha, ele falou, mas não está aqui. Isso vai ser bom, porque ele não vai crer. O eleito vai ouvir e dizer, olha, ele diz daqui, eu não achei na nova, deve estar em alguma. Porque aquele homem, quando fala, ele fala o que é verdade. Aí é eleito. Quem é eleito, é eleito. Ele não desconfia da mensagem, da palavra. Ele sabe. Olha, ao ler a mensagem, você sabe se eu estou lendo, se eu estou pregando. Você sabe porque você conhece a maneira que o irmão Branham pregou. Entende? Então, se eu estou lendo a mensagem, você diz, ó, a leitura é de William Branham. Mas eu não achei o parágrafo, mas é de William Branham, eu conheço isso aí. É eleito para tudo isso. Então, o irmão Branham diz aqui no 191 que o 7º selo não aparece. Escuta bem aqui. Então vimos que o 7º selo não aparece em Mateus 24. Porque o próprio Cristo diz que somente Deus o sabe. Nem sequer os anjos sabem. Agora, eu fico satisfeito em crer numa coisa dessa. Que nem os anjos sabem. Você gosta de crer naquilo que todo mundo sabe. Eu já gosto de crer nisso aqui que nem os anjos sabem. Esta é difícil, nem os anjos sabem. Se os anjos não sabem, quem é que vai discutir comigo? Todo mundo. Porque nem os anjos sabem. Rapaz, você leu lá que nem os anjos sabem, que você quer dizer que você sabe. Se nem os anjos sabem, se o William Branham diz que não, você quer dizer que sabe alguma coisa? E com razão, porque não foi nem escrito. Tudo foi silêncio. Nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Porém, haverá as vozes dos 7 trovões que darão a conhecer essa grande revelação nesse tempo. Amém? Então, se haverá uma voz, vai ser conhecido.
192, sétimo selo. Então eu creio que para nós que não conhecemos isto, não conhecemos 7 trovões, não conhecemos 7 selos, o sétimo selo, não será conhecido até esse tempo. Porém, sim, será revelado naquele dia, na hora, quando deve ser revelado. O que nós devemos fazer é ser sumamente reverente ante Deus e servir-lhe e fazer tudo o que sabemos fazer, viver vidas justas, vidas cristãs. O irmão Branham estava claro que aquilo não era naquele dia. Que coisa! Vamos um pouquinho? O 193, ele diz, não será aberto ao público. E agora eu estou dizendo para vocês, o título é o sétimo selo aberto ao público. 193. Então encontramos que nos tem sido aberto o sexto selo, e o vemos. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público. Se a gente parasse aqui, formaríamos uma doutrina. O sétimo selo não vai ser aberto ao público. Porque ele está falando, mas só que ele não parou aqui. Sabemos que o sétimo selo não pode ser aberto ao público até que chega essa hora. Aleluia. Tinha hora do povo saber. E até você saber do sétimo selo, o que ele disse? Vai mentir, vai roubar, vai adulterar. Não. Vivamos vidas justas, santas, cristãs. Mesmo sem saber. Mas viva que você vai saber. Eu começo a perceber que esse povo que não vê nada disso é porque eles não vivem vida cristã. Não vivem vida justa. E por não viver vida justa, eles não vão conhecer o sétimo selo aberto. Porque eles não vivem. Tem certo tipo de gente que diz, eu não creio no que o Osmar prega. E eu dou graças a Deus. Porque são indivíduos, se fosse um pecador que viesse todo sujo, cheio de adultério, de mentira, a gente dá a mão, põe ele para dentro e lava ele nas águas em nome de Jesus Cristo e mostra o sangue de Jesus para santificar a vida dele e derrama sobre ele a promessa do dia, que é o Espírito Santo na hora, e ele se robustece. Mas você pegar um pregador que há tanto tempo prega a mensagem, sabe que é verdade, e você encontra ele dizendo que não crê, e você sabe que ele vive com 2, 3 mulheres, e você sabe que ele está vivendo a vida errada, ele não vai crer mesmo, graças a Deus que ele não crê. Porque ele ia me dar trabalho para consertar aquilo. Mas graças a Deus que ele não crê. Agora eu te digo, se você tiver, não é um pregador, mas é um membro, e tem sua vida toda desgraçada, toda enrolada, venha a esses ministérios que crêem no novo nome, para você ver se esses pastores não te dão a mão e te ajudam e te mostram um meio de você ir para o céu. Mas há um pastor não. Ele é metido a saber e não sabe nada. Então vai ser aberto quando chegar a hora. Agora, houve alguma razão pela qual Deus permitiu a declaração desses 7 trovões, porque tem que vir. Encontramos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro da sua mão e abriu o 7º selo. Porém, é um mistério escondido. Ninguém o conhece. Isso enquadra exatamente com o que ele disse, que ninguém conheceria quando seria a sua vinda. Isso enquadra. E se as pessoas percebessem o que ele mesmo pregou, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda.
Se eles entendessem, eles entenderam essas coisas. Mas eles nunca entenderam isso. Porque ninguém conheceria quando seria a sua vinda. E as pessoas não conheceram mesmo quando foi a vinda de Cristo como Filho do Homem. Não é a vinda de Cristo para raptar a igreja, não. A vinda de Cristo como Filho do Homem. Eles não conheceram. Você não pode ser raptado sem que primeiro tenha um profeta na terra para pregar uma mensagem, para te mostrar a verdade, para te guiar para esse rapto. Você não pode ser raptado. Então nós tínhamos que ter um profeta, a mensagem do Filho do Homem, para fazer esse trabalho para nós. Hoje nós temos tudo aberto e só o 7º selo que não está. Que pena, né, irmãos? Que pena. Então fica aquilo. Você quer ver, tem um parágrafo aqui, provando a sua palavra, pregado acho que em 1964. Ele diz assim, 271, provando a sua palavra, a senhora crê que estamos vivendo nos últimos dias, quando o Filho do Homem é para ser manifestado? Isso seria toda a palavra que foi juntada através de Lutero, Wesley, Batista e tudo isso, pentecostal, tudo juntando até a revelação do que foi tudo isso. Era para o 7º anjo abrir o mistério dos 6 selos. Estão entendendo? Era para o 7º anjo, ele não diz do 7º. Era para o 7º anjo abrir o mistério dos 6 selos. E para tudo ser juntado no Filho do Homem. Aí se eles entendessem, se foi juntado no Filho do Homem, então aí está o 7º. O 7º está aí. Mas tudo, o ministério dele era para abrir o mistério dos 6 selos. O dele era do dia. Já estou revelando, né? O dele era do dia, que ninguém sabia. E era difícil para o irmão Brana ver isso, irmãos. Se tem uma coisa que cumpre com você, só de eu falar assim, ó, você é a esposa. E se você é a esposa de Cristo, você é Apocalipse 10, 8 a 11. Dá para a gente arrepiar. Eu sou essa Bíblia, esse pedacinho aí. Aleluia. Não é fácil, não é você achar que é uma grande pessoa. Deus me viu antes da fundação do mundo, me colocou na Bíblia nesse lugar. Depois do profeta, ainda graças a Deus, que se fosse antes dele eu não sabia nada. Mas ele me colocou depois do profeta, depois de Apocalipse 10, de 1 a 7, então vem Apocalipse 10, de 8 a 11. Então Deus te colocou, me colocou, naquele lugarzinho. Então você sabe, e sou eu. A hora que você lê a Bíblia, Apocalipse 10, de 1 a 7, você diz, esse aqui é o irmão Brana. Aí você não para, não. Aí você lê 10, 8 a 11 e começa a perceber, isso é eu. É eu. João é eu. Quem está comendo o livrinho sou eu. Quem foi ao anjo forte fui eu. Não, estou falando agora do coletivo. Tem a necessidade dos crentes serem animados por isso, porque não é fácil você, uma só pessoa, se responsabilizar por aquele ministério, quando depois daquele ministério ser manifestado, aquilo é uma responsabilidade de todo o povo, de todo o grupo, de todo o corpo. Aquela é a alegria de todos. E você diz, mas eu sou muito perdido. Não importa, lê assim, isso é eu? Sim. Isso daqui sou eu. Então quer dizer que ele me perdoou, me justificou, me santificou, me batizou com o Espírito Santo e me deu um novo nome. Esse sou eu, comendo um livrinho que ninguém podia comer antes do 7º anjo. Capítulo 5 de Apocalipse, ninguém pode comer, nem olhar para o livro. O livro que ninguém podia nem olhar. Esse sou eu, estou comendo o que os outros não podiam nem olhar, porque eu já passei pelos dias do 7º anjo e estou agora me alimentando desse maná escondido. Uma vez foi escondido da Batista, da Metodista, da Assembleia de Deus, dos Pentecostais, mas agora você está alimentando de um maná escondido do povo da própria mensagem. O próprio povo que diz, eu creio em Brana,
e não vê o maná que Brana deixou guardado ali para os filhos. Vai e come, vai ao anjo forte, vai e come, você vai ver. Você já está preparado. Eu vou só te advertir que no seu estômago isso se amargará, mas na sua boca vai ser doce. Entre em cena. Vai e come. E aí você come, e diz, agora, depois que você come, 7 selos revelados, 7º selo aberto. É você comeu mistério que nem os anjos sabem. E você comeu aquilo, e diz, agora vai e profetize. A povos, reis, nações e línguas. E o profetizar não é tagarelar. Muitas vezes o indivíduo chega em casa, tagarela na cabeça da mulher para ela mudar. Não, só ore, deixa eles quietos. Dê fruto, dê exemplo. São Pedro diz, a mulher sem palavras ganha o seu marido incrédulo. Sem palavras. Quer dizer, a mulher muda, ela tem mais força do que a que fala. Porque ela ganha, a outra usa 100.000 palavras. A muda só vive a palavra, só vive. E mostra o seu exemplo, e dá exemplo. E ela sofre, mas ela dá exemplo. Muda, ela ganha seu marido. Muitas vezes as mulheres não ganham o marido porque fala demais. Fala demais na cabeça do marido. E muitas vezes o marido não ganha esposa porque fala demais na cabeça da mulher. Aí tem que viver. Vive a vida cristã. E logo na vida amorosa, marido e mulher, viva aquela vida também, mas viva com satisfação aquela vida. E se um do cônjuge te atrapalha, faz o bem para ele. É isso daí que você tem que fazer. É isso que se bater de um lado, você tem que virar o outro. Porque lá fora é difícil. Mas dentro de casa, bate de um lado, você vira o outro. Mas não é questão de ficar dando tapa, não, hein? O bater com palavras. Aí você não importa com aquilo, ama mais aquela pessoa, trabalha mais por ela, mostra que está dando a vida por ela. Olha, antes de eu amar Jesus, ele me amou primeiro, diz a Bíblia, e ele se entregou a si mesmo por mim. Ele não viu nada que presta em mim, nem em você, mas ele veio e morreu por nós, quando diz Paulo, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou nós ficar bonitinho, melhorar, e respeitar mais, ir para a igreja, orar mais um pouquinho, ler a Bíblia. Ele disse, não, eu vou morrer por você antes, quando você não vale nada. Porque a hora que você ficar bom, você tem que saber que você não prestava. Não fica achando que você é o tal. Entenda que você não valia nada. Eu não valia nada. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca adulterei, mas eu não valia nada. O outro diz, então eu que já bebi, fumei, adulterei. A mesma coisa. Nós não valíamos nada. Deixa eu prosseguir, tenha paciência aí, que até meia-noite tudo acaba. Até o relógio vira. Então, não aberto ao público. Eu poderia só ler para vocês, porque isso aqui é o suficiente para a nossa alimentação. Tampouco conheceriam nada acerca deste mistério dos 7 trovões. Então, essas duas coisas estão unidas. Disso já temos conhecimento. 7º selo e 7 trovões. Essas duas coisas estão unidas. Nós temos conhecimento que ninguém conhece nada disso. É o irmão Brana que fala. Porque ele diz, porque o demais nos tem sido aberto. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Foi aberto, mas o 7º. Então, porém isto não. Porém assentado ali no quarto. Se você pelo menos vê o irmão Brana sentado no quarto. Assentado ali no quarto. Vi isso abrir-se e mostrar estes 7 trovões. Ele não podia falar. Se o irmão Brana tivesse dito para o povo, claro, naquele dia, sabe quem é o 7º selo? Sou eu, é o meu ministério aqui. Você não está vendo o que está acontecendo, rapaz? É o meu ministério, o 7º selo. Você sabe o que é 7 trovões? São as mensagens que eu tenho pregado
a revelação dos 7 selos que estavam escondidas. E a diferença entre os 7 selos e os 7 trovões é que os 7 trovões são as revelações dos 7 selos. São diferentes por isso, porque aqui tem uma revelação que não foi escrita. Os 7 selos foi escrito, mas os 7 trovões, a revelação dos 7 selos, não foi escrita. Era para os dias da voz do 7º anjo. Ah, se vocês entendessem. Eu queria que o Mombrana, vocês me desculpem, mas no meu tempo eu vejo mais coisa. Os outros falaram mais bem, entenderam o que a gente está pregando, acho que mais do que no tempo do Mombrana. Então, de Mombrana, o povo, onde deveria falar, não falaram. Ou Estados Unidos cego. Eles que deveriam falar, o homem curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. Fez milagres, maravilhas. E eles não viram. Agora abre os selos, revela. E você não vê aquele povo sair por todo mundo, dizer, eu comi o livrinho. Estados Unidos não comeu o livrinho, por isso tem que sair contando só testemunho do Mombrana. Só vendendo livro de história. Deveriam fazer diferente. E é gostoso você ler o que foi Mombrana de criança, de garoto, de adolescente, casado. É tão gostoso, você ri. Quando você vê a história dele, quando perde esposa, filha, você chora. A gente ri de um lado, chora do outro com ele. Mas você tem que agora pular, gritar, exultar, com a revelação, que foi isso que João viu. Diz que os que estavam no céu, na terra, debaixo da terra, tudo glorificou. Foi um júbilo tremendo. É isso que nós devemos hoje mostrar para o povo. Esse é o júbilo que eu tenho. Eu sozinho, eu não preciso desse monte de pregador bastardo ao meu lado. Eu quero apenas gente fiel. Se é meia dúzia, se é uma dúzia, eu quero gente fiel, que creia nessa mensagem, que defenda a mensagem. Aleluia. Ah, se eles pudessem entender isso. Eles estão pensando que eu estou atrás de formar um grupo de pastor para me fazer encontro maior que o deles. Eu tenho nojo disso, filho. Eu fiquei aí 30 anos, apanhei nojo disso. De encontro de pastores. Então você está falando contra o irmão Brana? Não. Irmão Brana não disse que é para nós fazer esse encontro de pastor nacional. O irmão Brana foi em encontros assim, mas eu nunca li que o irmão Brana fez. Ele foi, mas ele nunca fez. Ah, mas ele mandou fazer o pastor e os seus obreiros. Ele mandou fazer esses ministros, o bispo, o que abriu o trabalho, o pastor, que eles trabalham junto, os obreiros. É local, não é estadual, nacional, fazer esses encontros, quando eles deveriam ouvir uma só pessoa. Eles não conseguem. Tem que ser um grupo de ministros. Não nasceram da palavra. Porque o demais nos tem sido aberto, porém isto não. Mas assentado naquele quarto eu vi isto abrir, mostrar os 7 trovões. Agora não mais, até ali podemos chegar. Irmão, outra vez, olha, ele adverte outra vez. Espero que cada um sirva a Deus e faça o que é correto. Estou falando que não foi aberto, mas eu espero que você sirva a Deus. Faça o que é correto. Amem-no toda a sua vida e sirvam-lhe, e Deus se encarregará do demais. Amém? Muito bem. O 195. Eu vou falar uma parte hoje, porque sempre se encontra muita coisa, muito argumento para falar. Mas isso daqui é só para te ajudar. É muito bom você saber disso. O 7º selo aberto ao público. Ele não foi no tempo do irmão Brana. O irmão Brana disse que não. Certo? Eu tenho pregado que ele foi aberto, que ele foi revelado. Eu tenho pregado todos esses anos.
mais de 15 anos. Eu tenho pregado que foi aberto, foi revelado, porque eu vi isso em irmão Brana, eu vi isso, mas eu estou lendo aqui o que o irmão Brana diz que não foi, porque o irmão Brana não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém, é um mistério, é o silêncio, ninguém sabe nada. Estados Unidos não sabe, lugar nenhum sabe. A mensagem está aqui, ele dizendo, não foi aberto. Eu posso até ler, para mim, antes de encerrar, o 202, 201, finalzinho do 201, do 7º selo. Ele diz, e como disse, voou diretamente para mim, falando daquele 7º anjo, da constelação, que tinha o 7º selo, conforme o parágrafo 152 do 7º selo, desta tradução que eu estou lendo, ele diz que aquele 7º anjo daquela constelação voou para ele, porque aquele 7º anjo era o anjo dele, voou para ele. O meu anjo só tem que voar para mim. Agora, meus filhos, se o seu anjo for Caim ou Balaão, ou Coré, ou Datã, ou Abirão, e voar para você está perdido. Precisa ver o anjo que você tem. Talvez o anjo é Caim, é Balaão, é Coré, Datã, Abirão, é Acã, no tempo da terceira etapa do Josué, Acã, que ficou no meio, mas com aquela vontade de dinheiro, de ouro, de fama, de capa babilônica, de posição, e teve que morrer, ele e a congregação dele também na terceira puxada. Na terceira puxada. Não no ministério de Moisés, no ministério de Josué. Então, em tudo a gente tem que tomar cuidado. Não vamos ficar como os outros. O que os outros estão fazendo, olha bem o que eles estão fazendo, não faça. Eles estão fazendo a coisa errada, não faça você, faça a coisa certa. Você tem visto esta revelação, creia nela. Amém? Então, é só esse pedacinho. Ele voou para mim, mas aqui, olha no finalzinho, ele diz assim, ó, agora isso é este 7º selo. É uma coisa muito extraordinária e ainda não sabemos o que é. Irmão Brana não está mentindo. É tão simples que era difícil irmão Brana ver que ele era aquele 7º selo. Como posso ser uma coisa que Deus não quis nem escrever? Ele não escreva. Guarde silêncio. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a trombeta, então se cumprirá e não são nem os, se cumprirá o segredo de Deus, é singular. Se cumprirá o segredo de Deus. Quando? Nos dias da voz do 7º anjo, se cumprirá porque o segredo de Deus revelaria os segredos de Deus. Mas você tem que ver cumprido naquele dia o segredo de Deus. Quando você vê o segredo de Deus, que é o 7º anjo, mensageiro do 7º selo, quando você vê aquilo cumprido, então a sua alma tem que rejubilar. Amém? 195 do 7º selo. Agora, na obra completa, temos pela graça de Deus todos os mistérios dos 6 selos que haviam sido selados. E sabemos e entendemos que o 7º será dado a conhecer ao público. Sabia? É coisa que está acontecendo com ele. No momento Deus diz, não diga a ninguém, e ele não disse mesmo. Ele contou a primeira puxada, a segunda puxada, deu um problemão, embaraçou a linha. Mas agora, essa parte ele não contou. E é isso que os Estados Unidos não sabem. Contar a primeira e segunda etapa, os Estados Unidos não precisa nem preocupar que eles ganham de nós. Eles ganham de nós para pregar isso, viu? Primeira e segunda etapa. Mas a terceira etapa eles não sabem nada. A terceira etapa, eles estão recebendo pregadores do exterior para poder vir aqui doutriná-los.
para eles poderem dizer, eu estou junto com esse pregador. Vai ver que pregador que é rico. Ninguém quer estar junto com o pobre. Para estar junto com o pobre, só o pastor Diamantino para vir aqui. Não, falando da parte financeira. Porque nós somos ricos, milionários. Entende? Nós temos de tudo espiritual. Nós temos a revelação. Mas esse povo está olhando para o que o pregador tem. E eles ficam ao lado dele e sabugam ele bastante. Esse é um homem de Deus. Esse é um homem de Deus. Ah, se eu tivesse uma filha para casar com o filho dele, já ia ficar milionário também. É isso daí, esses pensamentos que passam nas pessoas, de não passou isso, largue de ser hipócrita. Largue de ser hipócrita. Se pegar o rapaz que vai namorar sua filha, diga para ela, filha, eu vou ler os mandamentos para o rapaz. Daqui de casa. O que você é. Com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos. Eu vou ler. E se o rapaz for bonito e rico, aí o pai quer encobrir, porque não, vai enriquecer minha filha. Vou falar tudo. Vou enganar. Não, ele está casando com filho de pastor, é especial, é espiritual. Não, olha, ela não arruma a cozinha, ela não levanta cedo, ela não ajuda a mãe, ela não sabe fazer arroz, ela vai queimar o feijão. Se ela aprender a te amar, eu não sei se vai aprender, porque nem a mãe ela não aprendeu a amar ainda. Para ajudar a mãe, para cuidar da casa, nem a mãe ela aprendeu a amar. Vamos ter que ler esses mandamentos para o rapaz. Né? Se minhas filhas estiverem ouvindo agora, meu Deus, que pai que eu tenho. Né? Não, vamos enganar ele, vamos enganar o rapaz, leva minha filha logo. Está me dando trabalho aqui, vai dar trabalho na sua casa, deixar tudo escondido. Não, você tem que saber, a gente está tentando criar filhos de acordo com a palavra, mas os filhos não querem a palavra. Eles não querem a palavra. Você está tentando criar os filhos no ministério, na igreja, através da palavra. Eles não querem a palavra. Eles não buscam um parágrafo para você, para te ajudar. Eles não vêm te animando, dizendo, eu sou seu filho, estou aqui ao seu lado. Qualquer luta que tiver, sou seu filho nesse ministério. Eu estou aqui, precisou de mim, estou aqui. Filhos, tem que entender isso. E o pai está pronto, porque um pai faz de tudo. Eu sou pai, então eu sei disto. O pai faz de tudo, o filho não vale uma pipoca. Mas o pai faz de tudo para o filho. E aquela que é a sua companheira, que você maltrata, lembra que um dia alguém vai casar com a sua filha. O que você falaria com esse indivíduo se ele maltratar a sua filha? Você não vai poder falar nada. Porque você maltratou a mãe dela. É duro, não é? Mas se todos nós acertamos nossa vida, irmãos, nós temos um tempo de cegueira que só faz coisa errada. Tem tempo de cegueira que você, se possível, mata. É tempo de cegueira. Aí depois, quando você enxerga a verdade, oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor abriu as portas para mim, o Senhor revelou a verdade para mim. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que aquilo que nós fazemos em casa para nossa esposa, o que nós fazemos para ela, é o que alguém vai fazer para nossa filha, lá no futuro. Nós temos que pedir a Deus. É aquilo que eu estou fazendo, deixa eu fazer o bem, deixa eu tratar bem, porque se eu não sinto mal em tratar mal a minha esposa, só tenho que sentir mal quando alguém tratar minha filha mal. Por isso que Deus está de olho em mim e em você.
E irmão Brana diz: Satanás, tira sua mão suja da propriedade de Deus. É isto que nós estamos aqui para avisar a vocês. Tenham força, vocês são propriedade de Deus. Nós estamos aqui como ministro para dizer: Satanás, tira sua mão suja do lar de meus irmãos, desta propriedade de Deus, desta igreja que é uma propriedade de Deus, destes ministros, destes obreiros que são propriedade de Deus. Alguém diz: e agora, como que o sétimo selo? Está aberto, não está? Eu já não disse para vocês que aquele sétimo anjo voou para irmão Brana e era o sétimo selo? Irmão Brana diz, sétimo selo 152. Irmão Brana não disse que aquele sétimo anjo voou para ele? Ele é o sétimo selo. Isso daqui é para mostrar para você, o selo está aberto. Você quer dizer que você... Eu não abri nada, estou lendo aqui para você. Eu estou lendo que o irmão Brana disse que não foi, e estou lendo que o irmão Brana disse que foi. Certo? Ao mesmo tempo, o 139, que eu já li para vocês, creio que aqui nesta congregação mesmo, eu já li para vocês, uma parte dele no finalzinho, 139 do sétimo selo, viu que tremiam as colunas do templo e com a presença destes anjos, e agora esses serafins santos se calaram. Parece que é um castigo, né? Cala. Serafins, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, santo, santo, santo. Aí naquela quase meia hora de silêncio, o Senhor diz: cala. E eles acostumados a fazer aquilo, que sufoco. Vocês não podem saber o que está acontecendo agora, porque eu estou descendo para a terra, com o livrinho aberto, a silêncio, no céu, quase meia hora. E eu vejo tanta importância nisto, que até a ciência prova que foi quase meia hora. Foi das 6h10 às 6h30. Quase meia hora da tarde, né? Quase meia hora. Por que não foi meia hora? Porque na Bíblia está escrito quase. Irmãos, Deus é Deus. Se a pessoa bem, se estivesse escrito aqui quase meia hora e fosse 35 minutos, você não teria que ficar ao lado dessa palavra e dizer: isso não aconteceu. Está aqui, ele falou quase e passou da meia hora. Agora Deus diz quase meia hora e passou de 15 minutos, mas não chegou a meia hora. É quase meia hora. Ele não falou quase 15 minutos, foi quase meia hora. E deu então 20 minutos. A nuvem foi dissipando. Fotografaram tudo isso. Dá para você entender? Houve silêncio no céu por quase meia hora, quando o sétimo anjo estava recebendo a revelação dos 7 selos na montanha. Creio que é o parágrafo 145, com a atração sobre a montanha. Ele diz: e se isso não for verdade, que eu caia morto, se ele não estava me revelando essas coisas na montanha. Ele estava entregando o livro para ele. Então, eu posso crer que o sétimo selo está aberto ao público. Ao público é a mim, a você, ao povo. Para o irmão Brana ele podia saber, mas o público não podia saber enquanto não chegasse a hora. Agora é a hora. Faz quase 20 anos que eu estou pregando essa mensagem. Desde 1996. Que eu venho falando de novo nome, 1996. Vocês ficaram sabendo há poucos anos atrás. Mas isso já é antigo, filho. Irmão Brana pregou isso, revelou lá em 63, e o povo não soube nada até 65, e agora nós já sabemos todas estas coisas. O sétimo selo está aberto ao público. Você tem que saber, o sétimo selo foi Brana. Os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Os 7 selos têm 7 mensageiros que representam os 7 selos, das 7 eras da igreja. E Brana, então, é o 7º. Aí está aberto ao público. No tempo de irmão Brana não estava aberto ao público. Se tivesse, um dos Estados Unidos tinha vindo aqui. O irmão John Martin, nós escutamos ele, irmão Natanael, e outros, nós escutamos eles aqui. Irmão Pierre Green, nós escutamos ele no Brasil. Ninguém veio aqui e diz o que é o sétimo selo.
Ninguém nunca falou nada, porque nunca viram. Como falar se não vê? Como pregar se não crê? Então, graças a Deus, não somos melhores. A questão é o tempo. Quando só vai ser aberto quando for hora, diz o profeta. Aberto para quem? Para o público. Quando for hora. E a hora para o Brasil é desde 1996. Vou dizer para você, quando eu comecei a falar sobre o HM, foi até antes, mas vou dar uma data, 1996. Que nós temos mensagem para comprovar isso. Se você diz que você que tem a pregação da terceira etapa primeiro, me mostre uma mensagem dentro desta data. Me mostre, simplesmente mostre. Eu estaria com aquele que comeu o livrinho. Se eu não tivesse comido o livrinho, eu estaria com quem comeu. Eu estaria. Mas a questão hoje não, eu quero mostrar para eles que eu também comi. E que não é um homem só não, eu comi também. E aí começa o problema. Porque eles querem personalismo. E Deus já deu isso daí. Sabe que nós estamos pregando isso agora? Porque já passou. Não estamos pregando para dizer para você que Deus vai revelar. Não, já revelou. Não estou dizendo para você, hoje estamos abrindo o 7º selo ao público. Não, estou dizendo que já faz quase 20 anos que foi aberto ao público. Quase 20 anos que está aberto ao público e o povo não sabe. E aqueles que você vê pregar parte desta mensagem são os copiadores, personificadores, que eles podem pregar, mas o novo nome até hoje eles não engoliram, não desce na garganta deles. Sabe que eu digo a Deus, muito obrigado pelo novo nome Brana. Mas por quê? Porque eles não querem. Mas você deveria ter uma coisa que os outros querem. Não, eu quero ter o que os outros não querem. Eu quero ter uma mensagem que o anjo não sabia. Mas agora foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Eu quero o 7º selo, que no tempo do irmão Brana ele não pôde falar o que era o 7º selo. Pregou aquilo, deixou ali dentro, para que fosse aberto para nós no tempo certo, porque tinha o ministério da esposa. E o ministério da esposa está aí para te ensinar essas coisas. Obrigado, Senhor, por mais este tempo e abençoe este povo que mesmo nos momentos de cansaço ainda estão aqui, Senhor, te adorando, parado, te ouvindo. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe pastor Sinival, sua esposa, seus filhos, uma família agradável que o Senhor tem escolhido nesta cidade para poder cuidar de um povo que é seu, Senhor. Obrigado por isto, Pai, muito obrigado. Eu creio que esses irmãos e irmãs que estão ao lado desse ministério dará a mão cada dia, dizendo, não importa as lutas, os problemas, dificuldade, muito menos importa o nosso passado, o que importa é o nosso presente. Nós queremos servir melhor a Deus, queremos amar mais um ao outro, queremos viver vidas justas e santas e vidas cristãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus, né? Que banquete, hein? Terça-feira. Plena terça-feira, um banquete desse, hein? Nós queremos um novo nome. Né? Nós queremos duas vezes, porque o povo não quer nem ouvir desse nome. E nós já levamos esse nome no nosso nascimento, porque Brana é nosso pai, e nós levamos o nome do nosso pai, e nós já casamos também com esse nome, e levamos o nome do nosso esposo. Então nós queremos duas vezes Brana. Brana é perfeição. Você não quer perfeição? Sem perfeição ninguém vai chegar lá. Se você não quer Brana, você não é perfeito. Amém? Então a mensagem é tão gostosa que não fica difícil de você não dar uma saboreada nela, né? Mas veja, e havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Por que o 7º selo
não foi aberto ao público no tempo do irmão Brana? Porque ele estava incompleto. O 7º selo não estava completo. Ele só se completou quando João tomou o livro e manifestou Apocalipse 10, do 8 ao 11. Isso é claro, irmãos. Isso é claro. O irmão Brana não podia, estava incompleto o 7º selo no tempo do irmão Brana. A esposa completa o esposo. A esposa completa o 7º selo e ela mostra para o público. A coisa é tão clara, o profeta diz assim, olha, e havendo aberto o 7º selo, houve silêncio no céu. Era a vinda de Cristo. Aí você vai na 1 em 1 milhão. Cada mensageiro é um selo. Certo? E o 7º selo traz a terra. Está aberto. Quem mostrou isso? Apocalipse 10, do 8 ao 11. Quando a esposa completa o esposo, a coisa aparece. É o 7º selo. William Brana é o nosso precursor. Aí, o irmão Brana veio precursar o quê? O 7º selo. E da onde nós fazemos parte? Do 7º selo. Mas como? 229, a festa das trombetas. Quão impressionante! Isso aqui tem que impressionar o eleito, porque você faz parte disso. Olha, concluindo, não perca isto. Do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo, Apocalipse 10. Ele não fala do 1 ao 7. Apocalipse 10 era o 7º selo. Você faz parte de Cristo, irmão. O William Brana precursou você. Amém? Isso aqui é doce demais. Então veja, Apocalipse do 8 ao 11 está dentro do capítulo 10. A esposa estava dentro do esposo. Por isso, enquanto João não comeu o livro, o 7º selo não completou. Não podia ser aberto para o público. Mas quando João toma o livro e abre o selo, e come o livro e profetiza de novo, o 7º selo é aberto para o público. Amém? Olha, isso aqui, como o pastor disse, isso aqui já era para os ministros que pregavam aqui em cima, ter trazido isso aqui há muito tempo para a igreja. Por isso, meu irmão, vocês têm que saber escolher quem é o pastor das suas almas. Porque se as pessoas não sabem escolher o pastor, ele se torna o maior inimigo da alma delas. Quando o pastor está ali assumindo uma posição, por posição, e não vê uma coisa dessa para passar para o povo, esconde, ele é o maior inimigo que a igreja tem. Por isso os ministros diziam aqui, desde esse ano, que era para a gente ter sabido disso aqui há muito tempo. Quebra isso é heresia, estão dizendo aí que o Cordeiro está doutor, quebra isso. Escondendo do povo, é inimigo do povo e o povo não sabe. O pastor, que eles acham que é pastor da alma deles, é o maior inimigo que as igrejas têm hoje. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Pastor Osmar vai falar mais alguma coisa aqui, pastor? O pastor João Bispo vai fazer uma oração final aqui para nós, pastor? E tem aqui um pedido de oração da irmã Samelisa. Ela pede oração por esses nomes aqui, ó. Iraci, né, de Maceió. Pode falar, pastor. Você aproveita e já fala das pessoas. Algum que você tem que ouvir. Tá bom? Aí essa irmã pediu oração para esses nomes. O irmão encerra para nós aí. Amém. Amém? Graças ao Senhor. Deus abençoe os nossos irmãos aí em Belém do Pará. Pastor Gedielso, que está nos acompanhando com seu povo ali. Pastor Sebastião Mendes, com as suas congregações também, que está nos acompanhando. O irmão Haroldo aí em São João Batista, Deus abençoa, também está nos acompanhando. A família do irmão Gilberto ali, a irmã Suzana ali, que está nos acompanhando. E os demais irmãos pelo Brasil, também em Portugal, a família Covati, e toda a parte da África, aonde estão realmente acompanhando este ministério, o Ministério da Hora, o Ministério da Esposa, né? Que Deus os abençoe. E amanhã nós vamos estar em Taubaté, né? Nós vamos estar em Taubaté e será transmitido também o culto. O pastor Osmar estará pregando, o pastor Diamantino, e nós vamos ter uma grande bênção ali em Taubaté. Quinta-feira nós estaremos em Juiz de Fora, né? E sexta-feira em Rio Claro. E sábado e domingo estaremos em Franca, né? E não vai parar, não. Na próxima semana, lá estaremos no Rio Grande do Sul com o pastor Diamantino. Dia 10 ao dia 17 estaremos em Belém do Pará com o pastor Diamantino.
Vai ser uma benção. E depois parece vai mudar a data da viagem dele e vai ficar por aí para São Paulo ainda. Aleluia. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Tu conheces esses nomes, as necessidades deles, que estamos apresentando ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa reunião, pelo alimento que o Senhor deu para as nossas almas. Abençoa teus filhos que se reuniram aqui, Senhor, nessa terça-feira aqui em Mogi das Cruzes, em Jundiapeba. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Sinivaldo, esse ministério, sua família. Guarda-nos, Senhor Deus. Leva teus filhos em paz e guarda eles, livra-os dos homens maus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe.